Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Vocês estão no canal Revelar e nós estamos começando o nosso Espírita. E aqui, começando com vocês aqui, eu escutei um barulho aqui, assustei, viu, pessoal? Então, vamos lá, começando aqui, trazendo para vocês o nosso Prosa Espírita com Paulo Neto. Falaremos hoje sobre a imortalidade da alma. Peço a vocês que convidem mais um para vir para cá, estar conosco no nosso canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando os vídeos, apoiando a nossa TV Revelar através dos meios que estão aí para você na tela, nos acompanhar pelo @Revelar Instituto nas redes sociais, no nosso site também, e se vocês quiserem enviar perguntas, sugestões e críticas, nós estamos no faleconosco@institutorevelare.org.br. Hoje nós estamos, como dito, com o querido Paulo Neto, já vou subir ele aqui para estar conosco. E boa tarde, boa noite, Paulo Neto, seja bem-vindo. Vamos falar sobre mortalidade da alma. Abro os microfones para você dar seu boa tarde. Em seguida, a gente já começa o compartilhamento do encontro de hoje. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Beto. Boa noite a todos. Vamos ver se o tema hoje desperta curiosidade, porque eu acho que é um tema interessante. A gente tem alguns elementos que a gente vai trazer, que eu acho que não é de conhecimento de muita gente, então eu acho que vai ficar, na minha parte, eu acho que vai ficar legal. Agora vamos ver se o público agrada, né, Beto? Se Deus quiser, vai agradar, né? Não, agrada sim, sempre a sua presença agrada demais. Primeiramente, eu queria registrar aqui para todos e todas que é uma grata satisfação receber o Paulo Neto, um pesquisador, alguém que verifica a história, traz e compartilha com muito afeto para conosco, para que a gente possa também meditar junto com ele. E aí é importante a gente sempre lembrar que o compartilhamento do conhecimento é o que faz com que a humanidade possa prosseguir. Então, eu quero aqui deixar sempre claro para todos e todas que a presença do Paulo engrandece o nosso canal, traz aquilo que a gente sempre preza, que é a democracia nas opiniões, trazendo os estudos, a gente também faz isso aqui, e a presença dele muito nos honra. Então, vou passar já de imediato, só querendo ler para você, Paulo, que a Ana Cristina deixou uma pergunta, não sei se já vai ter como você incluí-la aí, mas com certeza você pelo menos fica com ela em mente. Então ela disse: boa tarde, sendo a alma imortal e o espírito um ser duplo, a alma mais perispírito, é correto dizer que o perispírito, corpo espiritual, morre quando o espírito muda, troca de envoltório? Livro dos Espíritos, questão 94. Então, deixo para você aí, já estou subindo aqui os slides para que você possa prosseguir com os estudos. Fique à vontade, você tem o tempo necessário para os compartilhamentos, sem pressa e com tranquilidade. Ok. Então, nosso tema é a imortalidade da alma. A nossa frase inicial nós tiramos até uma imagem que surgiu lá no Facebook, acho interessante. Vai citar uma fala do Calderaro, lá do livro No Mundo Maior, né, psicografia de Chico, né? Então, diz o seguinte: depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Achei muito legal essa frase, porque vai reencontro da vida, assim, porque, na verdade, a nossa vida verdadeira, né, como se diz, é de lá e não de cá. Eu achei muito legal. É muito oportuno. Bom, haverá vida após a morte? A gente ouve muitas pessoas falando assim, que não há porque nunca ninguém voltou, né? É mais ou menos aqui, isso, a tipo de humor aqui, que é dois fetos dentro da barriga de uma mãe, aí um pergunta pro outro: você acredita em vida após o parto? O outro falou assim: não, ninguém nunca voltou para contar. É mais ou menos isso. Essa é a tese predominante em relação aos que não acreditam na imortalidade da alma. Fala: não, ninguém nunca voltou para contar a história. Na verdade, o que acontece? Já voltou sim, e aos montes. Só que essas pessoas são totalmente mal informadas, né? Muito mal informadas da realidade que elas dizem conhecer, ou supõem conhecer, tá? Nós vamos trazer alguns elementos aqui, vocês vão ver que a questão da imortalidade da alma fica uma situação muito tranquila, né? Muito tranquila mesmo. Né? Vamos lá. Definição: imortalidade seria a qualidade de estado que é imortal. Então, usa o termo assim, imortalidade da alma. Então, a alma é imortal. Imortal que não morre nunca mais. Ou seja, a nossa alma teve um início, foi criada
ao longo dos tempos que os espíritos não sabem nos informar, e talvez a gente nem tenha a capacidade de entender quando Deus fez a alma, vamos dizer assim, mas ele sabe que não vai morrer nunca, né? Daqui para frente é a eternidade que nos aguarda. E no dicionário Roais, né, um termo aí usado na filosofia, seria a concepção amplamente difundida na filosofia antiga e medieval e submetida na modernidade a um discreto crescente, ou seja, atualmente tão discreto, a questão da imortalidade, que se caracteriza por apresentar razões e explicações para a sobrevivência da alma humana após a morte. Então, esse dicionário Weiser, eu acho que reflete bem a realidade do momento. Muita gente não acredita, né? Está cada vez menos. Inclusive, tem correntes religiosas que não aceitam que a alma é imortal, por incrível que pareça. Eles estão mais para materialistas do que tudo. Bom, nós vamos buscar um pouco de história aí para mostrar que essa coisa, que essa ideia, melhor dizendo, não surgiu com o espiritismo, isso aí é uma ideia antiga, né? Então, aqui no Albert de Rochat, né, no livro dele, A Vidas Sucessivas, ele vai trazer uma informação para nós sobre o Código de Manu, né? Então, lá ele diz assim, que as almas dos homens, após sua separação do corpo grosseiro, são revestidas por um corpo etéreo. Então, lá no Código de Manu, está praticamente falando do que no espírito, tá? Esse código foi redigido por volta do século II a.C., e antes e 2 depois. Então, não tem uma data precisa, né? Mas dizem, né, que as regras do Código Manu são expostas em versos, né, cuja métrica, segundo os indianos, teria sido inventada por um santo eremita chamado Valmiki em torno de 1500 a.C. Então, supostamente, esse código tem origem em cerca de 1500 anos antes de Cristo. Essa é a ideia. Bom, outra fonte aí antiga, nós podemos pegar em Sócrates, que viveu aí de 470 a 399 a.C., que é um filósofo grego, então ele disse assim, a alma é insuscetível de destruição. É ela que vivifica o corpo, traz consigo a vida onde aparece. Não recebe a morte. É imortal. Aí, agora nós temos novamente o livro do Albert de Rochat, eu coloquei até a capa mesmo dele, que é um livro até interessante, que ele vai falar da reencarnação, e ele foi que descobriu a questão da hipnose para levar as pessoas em regressão de memória e tal. Então, surgiu com ele. Então, ele vai dizer o seguinte, ele vai dar uma outra fonte, na verdade, ele vai nos passar uma outra fonte. Que fonte que é? É Orígenes de Alexandria, né? Um dos maiores teólogos e escritores do começo do cristianismo. Então, segundo Albert de Rochat, no fragmento de Resurrectione, isso é latim, não sei se é assim, pronuncia também assim, não, no capítulo 1, página 35, ele tem lá, então, essa ideia de origem. O que ele fala? A alma é revestida após a morte de um corpo etéreo que se assemelha ao seu corpo terrestre. Fantástico. É exatamente o que fala no Espiritismo, né? Então, nós estamos pegando 2 fontes antigas aí que estão falando a mesma coisa, né? Não tem nada de diferente. Aí eu voltei, não, aqui é o seguinte. E eu vou deixar bem claro o seguinte, é importante, que, inclusive em outros estudos a gente fala de Bíblia e tal. Então, quando eu cito Bíblia, eu cito somente dentro de uma perspectiva histórica, tá? Eu não cito a Bíblia para falar assim, tá na Bíblia, é verdade, tá? Eu não trabalho com esse nível de raciocínio. Então, para mim, tem muita coisa da Bíblia que é a história de um povo, não tem nada a ver de revelação divina, então pode estar certo, pode estar errado, então não faz a mínima diferença. Então, eu vou trazer a Bíblia, então, como parte da história do povo judeu. Okay? Eu vou citar algumas coisas dela aqui e estou avisando uma vez, né? Então, a crença da vida após a morte não era algo muito nítido entre os judeus, pelo menos em um dado momento histórico. Observe-se, por exemplo, que quando da instituição dos 10 mandamentos, esses 10 mandamentos está em Êxodo, no capítulo 20, versículo de 1 a 17, e em Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 6 a 21. Então, nos 10 mandamentos, não há menção a castigos ou a prêmios para depois da morte. Tudo que consta da Torá, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, se refere a situações terrenas. Conclui, portanto, que para o povo judeu, tudo se passava aqui na terra mesmo. É uma visão bem materialista da vida.
Bom, na cultura judaica, a ideia de uma vida após a morte aparece com mais nitidez entre os anos 175 a 161 a.C., né? Conforme o livro de Macabeus. Então, no livro de Macabeus, no segundo livro de Macabeus, tem o primeiro livro e o segundo livro. Então, no segundo livro, nós lemos essas duas partes aí, ó. Mesmo se no presente eu conseguisse escapar à penalidade que vem dos homens, não lhe seria possível fugir, quer em vida, quer na morte, às mãos do Todo-Poderoso. Então, ele está falando assim, ó, não tem como eu fugir da mão de Deus, nem na vida, nem da morte. Então, ele está acreditando que tem uma vida após a morte, né? E em Macabeus 2,7 vai falar assim, chegado já ao último alento, seria o caso do último suspiro, né, vamos dizer assim, disse, tu, acelerado, nos tira desta vida presente, mas o Rei do mundo nos fará ressuscitar para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Então, aqui já fica bem clara a ideia da imortalidade da alma para os judeus. Bom, sabemos que à época de Jesus, as principais seitas entre os judeus eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Inclusive, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec cita apenas os fariseus e os essênios, né? Como as seitas que acreditavam na imortalidade da alma. Sobre os saduceus, ele diz, Kardec, os saduceus não acreditavam na imortalidade nem na ressurreição, ou na existência de anjos bons e maus. Apesar disso, acreditavam em Deus e, embora nada esperasse após a morte, serviam-no, ou seja, serviam a Deus com interesse de recompensas temporais, a recompensa aqui na Terra. Ao que, segundo acreditavam, se limitava à sua providência. A providência de Deus, então, seria somente quando a gente estava encarnado. Bom, então é certo, desculpa, está voltando, caraca, segunda vez. Agora nós vamos trazer um historiador hebreu chamado Flávio José, que de vez em quando a gente cita ele. Ele tem vários livros escritos e esses livros foram juntados nessa obra chamada História dos Hebreus. Então eu acho que são 3 ou 4 livros, não lembro exatamente os títulos dele, mas são por volta de 3 ou 4 livros que juntou e compôs esse volume chamado História dos Hebreus. E é praticamente história mesmo. E quando a gente lê esse livro, a gente vai ver que essa história dos hebreus contada por José tem muita coisa que vem de relatos da Bíblia. Então, provando que a Bíblia realmente ela tem muito de história, né? Muito de história. Então, ele vai falar dos fariseus e dos essênios que tinham a alma como imortal. Apenas os saduceus não comungavam com tal ideia, pois era da opinião de que a alma morreria juntamente com o corpo e, em virtude disso, não haveria recompensa nem castigo no outro mundo. José, que fazia parte dos fariseus, e os fariseus acreditavam, então, na mortalidade da alma, e, de uma certa forma, eles acreditavam na reencarnação que nós vamos ver aqui, né? Então, ele vai falar aqui dos fariseus. Então, para José, descrevendo a crença dos fariseus. Então, ele diz, ó, julgavam que as almas são imortais, que são julgadas em um outro mundo, e recompensadas ou castigadas segundo foram neste mundo. Claro, né? Viciosas ou virtuosas, que umas... Então, assim, você morreu, você será julgado. Né? No outro mundo, será julgado, né? Bom, aí ele continua lá. Que umas almas, né, são eternamente retidas prisioneiras nessa outra vida e que outros retornam a essa. Então, o interessante aqui é que ele dá a ideia de reencarnação, mas a reencarnação seria um prêmio, você voltar à Terra como um prêmio. O castigo seria ficar retido do outro mundo. Olha que interessante, né? O castigo para os fariseus seria ficar retido no mundo espiritual. Então, o prêmio seria voltar. Então, de certa forma, eles davam muito mais valor à vida terrena do que a vida no mundo espiritual. Mas está aí o registro, né? E aí, tem uma situação lá no Evangelho, que vai contar um questionamento que os saduceus vão fazer para Jesus. Então, os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, tá? Essa é a ideia. Então, os saduceus afirmam que não existe ressurreição. Alguns deles se aproximaram de Jesus e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés escreveu para nós, se alguém morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva, a fim de que possam ter filhos em nome do irmão que morreu. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem ter filhos, também o segundo e o terceiro casaram-se com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. E agora? Na ressurreição,
de quem a mulher vai ser esposa? Todos os 7 se casaram com ela. Então, olha a situação, né? Então, a lei de Moisés obrigava os irmãos a casar com a viúva do irmão deles, que se esse, o primeiro que morreu, não tivesse filho. Então, a proposta foi dizer só, teve uma mulher aí que teve que casar para cumprir essa lei 7 irmãos. Bom, eles morreram sem filho também. Todo mundo morreu, a mulher morreu, tá, lá no municipal, vamos dizer assim, vai ser mulher de quem, né? Essa que é a ideia dele, que eles estão colocando para Jesus. Então, Jesus respondeu, nesta vida, na vida terrena, os homens e as mulheres se casam, mas os que Deus julgar dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, então Jesus está falando da mortalidade da alma, da vida futura, não se casarão mais, porque não podem mais morrer, pois serão como os anjos. Né? Moisés indica na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus, foi uma boa resposta, mestre. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Então Jesus está falando assim, ó, depois de todo mundo morrer, quando se ressuscitar, lá não se casa mais, porque serão como os anjos do céu. Então a ideia que nós temos é que os anjos são seres imortais também, né? E se nós seremos como os anjos, então lá tem distinção entre anjos que já estavam lá e os anjos que humanos chegaram? Não. Então, os anjos, na verdade, são seres humanos. Agora, quando Jesus diz, ó, que Deus, a respeito de Abraão, que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, e ele cita Abraão, Isaac e Jacó, então, quer dizer, Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido. Se Jesus está falando que Deus não é Deus de morto, ou seja, de Abraão, Isaac e Jacó, é Deus de vivo, ele está falando assim, ó, Abraão, Isaac e Jacó vivem no mundo espiritual. Então, a afirmação clara de Jesus de que esses 3 personagens vivem no mundo espiritual. Então, a ideia da imortalidade está aqui, vamos dizer assim, na pregação de Jesus ou na fala de Jesus. Só para título de informação, então, a lei de Deuteronômio que eles usaram para fazer a pergunta de Jesus, se chama a lei do levirinato, né? Que é uma lei hebraica que obrigava um homem a esposar a viúva do irmão quando do morto não houvesse herdeiro. É ela que os saduceus usam a questionar Jesus, né? E o resto aí eu já falei. Podemos ver essa ideia também em Paulo, então Paulo de Tarso, na primeira carta de Coríntios, ele diz assim, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Então, não existe morte mais. Então, você vai haver uma transformação, que é a mudança de estado, na verdade, a mudança de estado, o seu corpo vai revestir da incorruptibilidade, ou seja, você vai ter um outro corpo, e aí, dentro da concepção espírita, é o corpo espiritual, então, nesse corpo espiritual, nunca mais você vai morrer. Então, a morte foi tragada. Então, sofreu sei lá, como é que a expressão que eu podia usar aqui. Foi derrotada, melhor dizendo, tá por aí. Na segunda carta a Timóteo, vai falar o seguinte, agora, pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Por que ele está falando que Jesus destruiu a morte? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Então, com a ressurreição de Jesus, a morte já não existe mais. Então, a ressurreição de Jesus é um exemplo clássico para os judeus de que a morte não existe. Então, agora vamos trabalhar algumas provas da sobrevivência. Tá? Podemos encontrá-las em pelo menos 8 fontes. Os relatos bíblicos, aí, como eu disse, dentro do aspecto histórico-cultural, lembranças de vidas passadas, pessoas que lembram de vidas passadas, nas manifestações dos espíritos, com as materializações de espírito, que é uma situação um pouco diferente, a manifestação mais é uma situação que o espírito pode ser tocado, né? Que manifestar, ele pode ser de forma invisível, você fica assim, não, mas será que existe ou não? Mas na materialização, não. É algo mais concreto, é algo mais palpável, vamos dizer assim, então todo mundo vai perceber. Pintura mediúnica, emancipação da alma durante o sono, manifestação de espírito de pessoa viva, EQM, experiência de quase morte. Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa, só que aqui nós vamos falar direto, não vou distinguir uma coisa da outra por tópico, mas vai estar tudo sendo falado na sequência, tá?
Então, veja bem, essa passagem do Deuteronômio é uma passagem que usa muito para falar de que nós comunicamos com os mortos, mas é uma coisa proibida por Deus. Deus proibiu no Deuteronômio a gente comunicar com os mortos. Mas se a gente observar a fala que está lá em Deuteronômio, está falando para o povo judeu, e o contexto não é bem o que querem passar. Então, lá, Moisés diz assim, ó, quando entras na terra que o Senhor Deus te der, não aprenderás a fazer as abominações conforme daqueles povos que eles iam conquistar. Aí vai explicar o que esse povo fazia. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo, seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Necromante é bom de explicar o seguinte, necromante era uma pessoa que praticava necromancia. E a necromancia nada mais é que era a evocação dos mortos, mas para fins de adivinhação. E continua o texto lá. Nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança diante de ti, perfeito serás para o Senhor. O que eu acho mais interessante, quando eles apresentam essa passagem de Moisés proibindo a evocação dos mortos, eles nunca citam o versículo 14. E o versículo 14 é que é o pulo do gato, como se diz. Então, o que tem no versículo 14? Porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permite tal coisa. Então, o versículo 14, para a gente entender, ele vai resumir o versículo 10 ao 13. Então, o que Moisés está proibindo é tudo que ele falou no 10 ao 13, que tem relação com o quê? Com fazer prognóstico e adivinhação. Então, é só nesse sentido que Moisés proibiu a evocação dos mortos. Tem que ficar bem claro, né? E aí Kardec vai lá no que é o Espiritismo e vai falar uma coisa muito interessante. Ó, se Moisés proibir evocar os espíritos mortos, é uma prova de que eles podem vir. Do contrário, essa interdição seria inútil, né? Isso é óbvio, né? Fica muito claro. Duas questões pertinentes podem ser colocadas. Primeiro, se o intercâmbio existe, não se pode deixar de levar em conta que isso só acontece pelo fato de Deus ter criado uma lei para que tal fenômeno ocorresse. Ou seja, que intercâmbio? Eu estou falando entre os mortos e os vivos. Então, se existe esse intercâmbio, é porque Deus criou uma lei para que possa ocorrer. Ponto. Né? E a segunda seria, ó, não faz o menor sentido Deus ter criado o intercâmbio com os mortos e depois ficar indignado por nos comunicarmos com ele. Então, não tem lógica. Então, por que ele criou essa lei? Não criasse. Né? Se ele criou a lei do intercâmbio, então é para ser usada. Né? Então, a gente não vê sentido. E aqui nós vamos pegar uma passagem, essa passagem do Antigo Testamento, vai estar no primeiro livro de Samuel, que vai contar a história de que o rei Saul vai procurar uma pitonisa na cidade de Endor para que ela evocasse o espírito de Samuel, porque ele queria consultar Samuel diante da situação que ele se via. Qual a situação que ele estava passando no momento? Os filisteus queriam guerrear com o povo judeu e tinham cercado, e ele, o rei Saul, queria saber de Samuel, que já tinha morrido, o espírito de Samuel, para ficar claro, então, o que ia acontecer na guerra. Então, esse fato está relatado aqui. Esse é o relato. Né? Então, ora, naquele dia, os filisteus concentraram as tropas para a guerra para combater contra Israel. Então, Saul, que era o rei, né, ordenou aos seus servos, né, procurar uma mulher entendida e invocar os mortos, pois quero ir a ela e consultá-la. Aí seus homens responderam, olha, há uma mulher assim em Endor. Chegar na... Eu cortei o texto, tá? Esses 3 pontinhos, porque eu corto o texto para ser mais objetivo. Chegar na casa da mulher de noite, então ele diz, por favor, estou falando para a mulher, né? Por favor, adivinha, olha lá, por mim, por meio da necromancia. O que é necromancia? Evocação dos mortos para fins de adivinhação ou para fazer prognóstico, é o caso. E evoque-me aquele que eu te disser. Então, Saul, o rei Israel, queria que a mulher evocasse um determinado morto. Eu não queria falar com mortos de uma forma generalizada, não. Eu queria falar com um. Aí ela pergunta, quem devo evocar? E ela respondeu, evoque-me Samuel.
Aí continua o texto, a mulher avistou Samuel. Então, significa que a mulher lá que estava invocando era uma mulher vidente, porque ela avistou, então ela viu. Aí o rei perguntou para ela assim, vamos, o que está vendo? Você descreve para mim, né? A mulher respondeu, estou vendo o Espírito subindo das profundezas da terra. Então, essa passagem é bem interessante, porque quando ela fala um Espírito subindo das profundezas da terra, vem a turma falando, tá vendo? É o demônio, está vindo debaixo da terra, é o demônio. Só que o contexto de época que a gente tem que entender, que na época, todo mundo que morria ia para debaixo da terra. Então, para voltar, tinha que voltar de lá, não tinha outro lugar, né? Então, ela descreve o que está vendo, o que ela está vendo, que é um homem velho que está subindo, envolto no manto. Então, Saul reconheceu que era realmente Samuel. Então, diante da descrição da mulher, da vidente, ele não, realmente é Samuel. E caiu com o rosto por terra, postando-se para ele. Então, esse rosto por terra, a imagem aqui, ó, o rei aqui, ó, tá vendo? Fazendo uma referência ao espírito de Samuel que está apresentando. A mulher está aqui, a médica está aqui, e os servos de Saul estão aqui. Ok? Samuel, porém, disse a Saul. Então, Samuel disse a Saul, como assim? Então, neste momento, o espírito de Samuel, vou usar a expressão aí, mais vulgar, incorporou na mulher e começou a conversar com Saul, né? Aí ele chegou bravo. Por que perturbas o meu repouso, evocando? Saul respondeu, vejo numa situação desesperada, é que os filisteus me fazem guerra. Então, eu queria saber de Samuel o que aconteceu com ele na guerra, né? Por isso chamei para me indicar o que devo fazer. Samuel aplicou. O Senhor cumpriu o que tinha falado por meu intermédio. Significa que o quê? Que ele estava falando por intermédio de uma outra pessoa. Qual outra pessoa? A média de Endor. Em outras traduções, que tinha falado por minha boca, sinal que ele estava falando por uma boca de uma outra pessoa, né? O Senhor arrancou da tua mão a realeza e deu a tua companheiro Davi. E aí o Saul ficou impressionado com as palavras de Samuel. Então nós temos uma autêntica sessão espírita aí, com o espírito de um morto voltando a falar e conversar. Então, se o espírito de um morto voltou, então nós estamos falando de imortalidade da alma. Não tem jeito. Essa imagem representa uma passagem do Novo Testamento. Ela é muito conhecida, né? Eu geralmente, quando eu estou fazendo palestra ao vivo, eu pergunto para o público o que ela representa, né? Mas aqui vai ficar meio sem jeito, mas já vou avisar o que ela representa logo, né? É a imagem que é a representação da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. E aí, então lá, o texto vai lá, de Mateus, só fala assim, 6 dias depois, Jesus tomando consigo Pedro, Tiago e João, na imagem, Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos, né? E os levou à parte sobre uma alta montanha. O interessante é que depois de muito tempo eu descobri, o texto fala alta montanha, não fala em Monte Tabor. Essa ideia de Monte Tabor surgiu não sei de onde, e na verdade o Monte Tabor não é monte, é uma colina, né? Então não sei como apareceu esse Monte Tabor, virou da tradição. E se transfigurou diante deles, seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso lhes apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Voltamos na imagem. Aí apareceu Moisés, as tábuas aqui, ó, dos 10 mandamentos, né, apresentado, e Elias. Eles começaram a conversar com Jesus como testemunha Pedro, Tiago e João. Uma nuvem luminosa descobriu com a sua sombra, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, que muito me agrada. Então, ocorreu um fenômeno de voz direta aqui também, né? E aí, ao descer da montanha, Jesus ordenou, não conte a ninguém essa visão. Ponto. Tipo assim, não conta para ninguém, enquanto eu estiver vivo. Eu vou morrer, pode contar. Bom, Jesus começou com quem? Moisés e Elias. Moisés e Elias são profetas do Antigo Testamento que já tinham morrido e há muito tempo. Embora Elias para subir de corpo e alma para o céu, mas não existe isso, a gente sabe que não existe isso. Né? O corpo daqui é um corpo, o corpo de lá é outro, né? Então não tem essa história. Então os dois estavam desencarnados e conversaram com Jesus. Então aqui nós temos uma autêntica sessão espírita com a participação do próprio Jesus, né? Isso aqui, muito tranquilo. Agora um caso agora de reencarnação, de lembrança de vida passada. Esse é um caso interessante, um pequenininho caso interessante. Então veja bem. Vamos no relato. O relato está nesse livro, Roy Steeman, ele é Reencarnação, História Verdadeira de Vida Passada. Ele vai contar só essas crianças que lembraram, pessoas que lembraram, geralmente crianças. Então, o título dessa historinha é A Pequena Mãe. Kumari Santidev, nascida em 1926, na Velha Delhi, lembrou-se aos 3 anos
de sua encarnação anterior. Dizia que morava em Mutra e o nome do seu marido era Kedarnath e que se chamava Lud, ou seja, ela se chamava Lud, cuja morte se deu durante um parto. Então, durante um parto, ela morreu. Escreveram a Kedarnath, que era o suposto marido dela, que confirmou haver perdido a esposa em 1925. Olha, se ela nasceu em 1926, então deu tempo, né? Ele pediu ao primo dele, chamado Lau, esse suposto marido, para visitar Santidev, lá na cidade dela. Quando ele chega lá, ela o reconhece o primo do marido. Fala assim, olha lá o primo do meu marido. Não vi, a primeira vez que vê a pessoa na vida dela, não, é o primo do meu marido. 3 anos de idade que ela tinha. Tempos depois, Santi foi a Mutra, então foi a cidade do suposto marido, com um grupo de pesquisadores. Ao chegar, a cena para algumas pessoas, que identifica como a mãe e o irmão do marido. Então ela está chegando na cidade, oi minha sogra, oi meu cunhado. Que isso? Nunca tinha visto as pessoas. Desembarcando do trem, olha aqui, fala com eles, não na língua hindu que havia aprendido em casa, e sim no dialeto local que ela não sabia, não tinha o menor conhecimento. Mostra, sem nenhuma dificuldade, o caminho até a residência de Lud. Lud era o nome dela antigo. Aonde, ao chegar, identifica pelos nomes os 2 filhos, que nunca tinha visto também, só não sabendo o nome da criança, cujo parto lhe causou a vida. Diz que havia um poço no terreno, fato confirmado, quando foram ao local indicado. Então, no lugar assim tem um poço, o pesquisador foi lá, tá lá, um poço estava lá. Kedarnath, que era o suposto marido, perguntou a Lud onde ela havia escondido alguns anéis pouco antes de morrer. Ela disse que eles estavam enterrados em um vaso no jardim da casa, fato confirmado pelos pesquisadores. Veja bem que interessante. A única pessoa que sabia onde os anéis estavam é quem enterrou. Então, vem uma pessoa, uma criança, e fala, os anéis estão enterrados no vaso. Então, significa que o quê? Que aquela lembrança confirma que aquela criança foi realmente a esposa de Kedarnath numa vida anterior. Se ela foi a esposa dele numa vida anterior e está agora num novo corpo, numa nova vida, com um novo nome, significa que o espírito sobreviveu, o espírito dela sobreviveu. Então, nós estamos falando de imortalidade da alma. Eu sugiro, para quem quiser, um vídeo lá no YouTube chamado O Caso que é considerado a prova da reencarnação, e o filme Mânica, que conta exatamente esse caso da Santidev. Tá? Esses dois vídeos lá no YouTube. Muito interessante mesmo. Aliás, esse Mânica é filme mesmo, tá? É um filme. Bom, nós temos uma situação inusitada acontecida com o Chico. O Chico, em julho de 1978, ele recebeu uma mensagem psicografada, cuja assinatura apareceu assim, Hilda Mascaro Saulo, que era um italiano. Aí os parentes dessa Hilda Mascaro Saulo lembraram que tinha um cartão, desses cartão de postal, quando você vai na cidade, compra um cartão postal, faz a dedicatória e manda para o seu parente que ficou para trás, né? Essa palavra tipo aqui e tal, o retrato da cidade, a igreja, sei lá, qualquer coisa assim. Então, tinha. Aí veio o perito Carlos Augusto Perandé, pegou o cartão, que tinha a letra da pessoa quando viva, pegou a psicografia de Chico e comparou a grafia. Fez um exame grafotécnico. Aí ele faz um laudo e diz o seguinte, a mensagem psicografada por Chico Xavier, atribuída a Hilda Mascaro Saulo, contém, conforme demonstra fotografias, figuras 13 a 18, então no livro ele coloca as fotografias, né, que ele vai explicar, em número e em qualidade consideráveis e irrefutáveis características de gênese, de origem gráfica, suficiente para a revelação e identificação de Hilda Mascaro Saulo como autora da mensagem questionada. Que mensagem? A mensagem que Chico recebeu.
Esse Carlos Augusto Pirandello era um perito, né? Trabalhou como perito durante, acho que 25 anos, publicou lá, fez cerca de 700 laudos, nenhum laudo dele houve questionamento, nenhum laudo dele na vida dele de perito houve questionamento, tá? Ele era um perito judicial, inclusive, isso é mais forte ainda. Bom, nós temos essa obra, o título da obra, assim, O Além Existe. Essa obra, o original dela é italiano, o autor é Dr. Lino Sardes Albertini, desencarnado. E Dr. Lino, ele tinha um filho chamado André. Esse André está fazendo praticamente o último ano de direito e saiu um fim de semana para espalhar, porque ia entrar em prova. Não, vou esparecer, vou dar uma volta aqui e tal. Só que nunca mais voltou, né? E aí as pessoas começaram a pensar, procura uma pessoa que era uma médium, aí ele dá o nome de Anitta, mas na verdade é um nome fictício, né? Fala assim, procura a dona Anitta, falando com o pai católico, assim, fervoroso, né? Aí ele resistiu, mas o tempo foi passando, o filho não aparecia, aquele negócio todo, o pai acabou indo atrás da médium. E a médium começou a receber mensagens de André. De tal forma que o pai identificou nas mensagens o filho. Então, na capa do livro está assim, testemunho extraordinário, rigorosamente documentado. Ou seja, nós temos um católico falando que a mensagem que ele recebeu é um testemunho extraordinário, rigorosamente documentado do filho dele. Daqui nós temos, na foto, nós temos um flagrante no qual a dona Anitta está recebendo, entre aspas, uma mensagem de André. Se vocês prestarem um pouquinho atenção na imagem, vocês vão perceber que a caneta está em pé, escrevendo sozinha. Ela só põe um anteparo com a mão, mas ela não segura a caneta. Então, aqui nós temos um fenômeno de efeito físico. Tá? Então, o pai ficou impressionado, escreveu esse livro. Esse livro que eu achei, ele foi publicado pela editora Loyola, e o interessante é que ele só ficou na primeira edição, não sei por quê. Parece que eles descobriram que é que se publicar, que é coisa de espiritismo, e deixar de publicar no Brasil. Mas na Itália, não. Na Itália, eles criaram uma fundação, divulgam o livro, tal. Mas no Brasil, só ficou numa edição. De vez em quando a gente acha isso no sebo, mas é raridade. Quem for pesquisador quiser procurar lá no sebo, e pode comprar porque vale a pena, porque é um livro muito legal, assim, que a prova é inconteste, tá? Inconteste. E principalmente considerando que a prova é produzida no meio católico. Então, tá aí a prova aqui concreta, real, né, de que a alma sobrevive à morte. Na Revista Espírita, de 1860, Kardec vai narrar um caso muito interessante ocorrido na cidade de Marselha. Então, lá, um jovem morreu há 8 meses e sua família, na qual se encontra 3 irmãs médiuns, evoca-o quase diariamente, servindo-se de uma cesta. A cesta, naquela época, nós tínhamos dois tipos de cesta. A cesta peão, essa primeira imagem, e cesta de vime, ou de bico, que era essa aqui. Então, essa aqui geralmente trabalhava 2 metros. Aqui podia trabalhar um só, ele punha a mão em cima da cesta e o espírito manipulava aquela cesta e saía escrevendo. Então, as palavras saíam emendadas uma com a outra e tal, né? Uma dificuldade danada, mas saía a mensagem, tá? Então, recebeu uma cesta. Então, cada vez que ele é chamado, ou evocado, né? Vamos dizer assim, um pequeno cão que muito amara salta sobre a mesa e vem cheirar a cesta, gemendo. A primeira vez que isso aconteceu, a cesta escreveu espontaneamente: meu bravo cãozinho que me reconhece. Então, esse jovem, quando vive, tinha um cachorrinho. Quando ele manifesta através da cesta, esse cachorrinho vai e reconhece ele, cheirando a cesta. Por que esse caso é interessante também? Porque aqui nós não podemos falar que é sugestão. Você fala assim, não, se um ser humano é sugestionado, é fruto da imaginação, e pode inventar 1001 desculpa para não aceitar a manifestação do jovem. Mas aí o cachorro, como é que você vai falar?
Você vai falar que é fruto da imaginação dele? Você vai falar que é fruto do inconsciente dele? Né? Fica meio difícil, né? Então, fato, é um detalhe interessante, esse caso do cachorro, e para mim é mais uma prova, assim, que fortalece tudo que a gente está falando da questão da imortalidade da alma. Bom, isso aqui eu já falei. William Crookes, sabe inglês, né? Teve uma época aí, final do século XIX, ele pesquisou a média Florence Cook. E através dessa média, manifestou-se um espírito chamado Kate King. E ele conseguiu ainda, em algumas situações, tirar fotos. Então, essas fotos, embora, assim, fotos antigas, né? Você vê que elas estão bem amareladas com o tempo, né? Mas se percebe, aqui é o William Crookes, aqui o espírito materializado. Aqui, essa parte branca aqui, gente, essa parte branca é o ectoplasma que é manipulado para formar a imagem do espírito. Tá? É uma perfeição muito grande. E hoje, é óbvio que uma foto hoje, o tipo disso, como prova, não tem valor nenhum, porque manipulação, e tem como manipular mesmo. Hoje tem como manipular, mas naquela época não tinha, né? Então, hoje, fotos também perderam valor. Mas na época, eu considerar a época, então, para mim, a maior foto tem valor pela época que ela foi tirada, tá? Porque hoje, realmente, se for fizer isso, vamos falar que é manipulação, que é Photoshop, sei lá, diabos quatro. Aqui nós temos do Peixotinho, né, que é o Francisco Peixoto Lins, em Pedropô, na cidade de Pedropô, de 1953. Esse aqui, se não me falha a memória, é o Espírito Ana. Aqui, novamente, é o ectoplasma, essa parte branca, é o ectoplasma que é expelido do médium. O espírito vem, manipula e coloca ali a sua imagem. Aqui, não sei, aqui tá, na descarga dá para ver melhor. Vocês percebem, vamos ver se vocês conseguem perceber, melhor dizendo. Aqui tem o ouvido da pessoa e está saindo aqui uma espécie de um pano, qualquer coisa assim. É o ectoplasma que está saindo do ouvido. Então, o ectoplasma sai das aberturas, ouvido, boca, nariz, da boca aqui também, ó, e nariz, e vai saindo, sendo expelido, né, do corpo para fora, forma essa coluna, vamos dizer assim, coluna de ectoplasma, para ficar mais entendido, e aí o espírito vem e dá a forma que ele quer, naquela energia, ou sei lá, uma matéria, sei lá, o nome que queira dar aquilo. E quando ocorre um fenômeno desse aqui, gente, todo mundo que estiver no ambiente vê, né, o espírito, né, que está se apresentando usando este processo. Bom, a média é Teopóstio Paz, a data aqui em 1943, então num local chamado Campo Silvio Eufrata, na Pensilvânia, juntaram um grupo de pessoas, e a média começou aquela média de efeito físico começou a ocorrer manifestações de uma Índia chamada Silverbelli, né? Por isso o nome do campo virou Silverbelli. Aqui nós temos uma pessoa auxiliar, a média está aqui. Essa foto foi, aliás, não é uma foto, são 7 fotos, é uma sequência de fotos que dá o início do processo de sair o ectoplasma da média, formando a coluna, e à medida que o tempo vai passando, essa coluna vai ter na forma da Índia, tá? Então, eu peguei a última foto, tá? Então, aqui o ectoplasma já tinha saído, já tinha feito a coluna, e a Índia aqui já fez a sua forma, tá? Já deu a sua forma dentro dessa energia ou matéria que a gente chama de ectoplasma. Isso aqui é a mesma forma, todo mundo que estava lá viu. Agora, o ectoplasma tem que ser falado que os espíritos têm que autorizar a tirar foto, porque a luz queima o ectoplasma, então as máquinas fotográficas, geralmente com flash, podem queimar, mas tem que ser autorizado e tal. Então, eles arrumam um processo que consegue fazer. Mas, no geral, no normal, se tirar uma foto, acender a luz, o médico corre um perigo de vida, para vocês terem ideia. Né? Porque esse ectoplasma, na verdade, é tirado do médico, quando acaba o fenômeno, volta para o médico. Tá? Aqui nós temos a pintura mediúnica, né? Psicopictografia, ou pintura mediúnica, né? Aqui eu consegui juntar o mesmo autor espiritual, que é Renoir, através do médium Florencio Anton e Zé Medrado. O Zé Medrado eu conheço pessoalmente, já presenciei pinturas mediúnicas com ele,
uma época que eu frequentei a cidade de Poços de Caldas, né? Ele ia sempre lá num evento no mês de novembro, então eu assisti ele pessoalmente fazendo pintura, é coisa fantástica mesmo, né? E assim, não, a pessoa tem que ver, porque não dá para. Porque na verdade, as pinturas, geralmente as pinturas, não é pintura, pintar um pincel, igual pintor, pega um quadro e faz. Não, eles espalham a tinta no quadro e sai mexendo com a mão para lá e para cá, e daqui a pouco sai esses quadros lindos, assim, que é coisa louca, né? É muito porque a pessoa normal não consegue. O outro Florencio eu não sei, mas o Medrado ele não pinta nem o 7 quando ele está, entre aspas, no estado normal dele, ele não pinta absolutamente nada. Nada de nada de nada. Então, só pinta através do médium. Então, aliás, no momento da mediunidade do transmediúnico. Então, tá aí, o Renoir é um espírito que está vindo, que está fazendo pintura, então prova que ele está vivo no mundo espiritual, a questão da mortalidade da alma também fiquei muito claro. Bom, aqui nós temos o Dr. Brian Weiss, ele é muito famoso, né? Muita gente conhece, né? Ele tem esse livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, e esse aqui é Muitas Vidas, Uma Só Alma, né? E ele vai falar nesse livro vai falar de EQM, né? O que é EQM? É a experiência de quase morte, né? A pessoa é dada como morta, né? Clinicamente o cérebro não funciona mais, então o eletroencefalograma está na linha reta, quando está na linha reta não tem atividade nenhuma, então teoricamente a pessoa não tinha como pensar, ou perceber o que estava acontecendo, nada, é um zero, né? É a mesma coisa você desligar a televisão e depois ligar, então naquele período está desligado não aconteceu nada, então não tem como registrar nada. É mais ou menos uma situação dessa, para efeito de comparação. Bom, então vai contar um caso muito interessante e curioso. Então o caso é o seguinte, a paciente, uma senhora idosa e diabética, havia sido hospitalizada para exames médicos. Durante a internação, ela teve uma parada cardíaca e entrou em coma. Os médicos lutaram freneticamente por ela e pediram ajuda a seu cardiologista. Ele entrou correndo na unidade de terapia intensiva, ou seja, na UTI, e, com isso, deixou cair sua caneta de ouro, que foi parar debaixo de uma janela. Durante uma rápida pausa no processo de ressuscitação, ele a recuperou. Mais tarde, a mulher contou que, enquanto a equipe trabalhava, ela flutuava sobre o seu próprio corpo e assistira a todo o procedimento de um ponto acima da mesa de remédios, perto da janela. Ela via tudo o que estava acontecendo em volta de seu corpo. Ouvia tudo o que os médicos diziam, mas, para sua frustração, ninguém podia ouvir. Os esforços dos médicos deram resultados e a mulher voltou à vida. Aí aqui ela conversando com o cardiologista dela. Então ela diz para ele assim: eu assisti a todo o procedimento. Ele ficou atônito. Não é possível, você estava inconsciente, você estava em coma. Bonita aquela caneta que você deixou cair. Deve ser valiosa. Você viu? Claro. Caiu perto da janela, mas você foi lá recuperá-la. Ela contou e passou a descrever a caneta, a sequência de todas as pessoas que entraram e saíram da UTI e o que cada um havia feito, coisas que ninguém poderia saber sem ter estado lá. O cardiologista ainda estava abalado dias depois, quando me contou o caso. Ele confirmou que tudo o que a mulher dissera tinha de fato acontecido. E que as descrições eram precisas. E não havia dúvida de que ela estava inconsciente. Ou seja, o cérebro dela estava na linha reta, então não tinha como ela registrar absolutamente nada. O detalhe mais interessante vem agora. Além disso, ela ficara cega há 5 anos. Aí Brian Weiss coloca, a alma podia ver, seu corpo não. Então é um fato curioso, simples também, mas eu acho fantástico, porque como a pessoa cega pode ter descrito coisas que aconteceram quando ela estava tecnicamente morta? O cérebro não registra. Ela era cega,
Aí vem contra tudo que bate. Então ela viu e tinha consciência quando seu corpo estava inerte, sendo operado, ou passando pelo procedimento cirúrgico para ressuscitação. Então está aqui provando que existe algo mais no ser humano do que um corpo, do que o corpo físico. Existe o que nós chamamos de alma. Então a alma vê, a alma continua a sobreviver. Então nessa situação o corpo estava quase tecnicamente morto, mas a alma sobreviveu. Então, ou seja, a alma não morreu junto com o corpo. É o que tem prova ao longo de todas as pesquisas no campo do espiritismo. Nesse interessante registro, vamos falar agora, temos relatos de uma manifestação de espírito de pessoa viva, ocorrida certamente por emancipação da alma, enquanto o corpo dormia. Então, quando esse corpo a gente dorme, o nosso espírito sai do corpo e pode se manifestar como um espírito desencarnado. Esse registro, então, nós vamos buscar no livro de Atos, então nós estamos falando do Novo Testamento, né? E tendo contornado Mícia, desceram, ele está falando de Paulo e Timóteo, a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então, um varão macedônio. Então, ele viu o espírito de uma pessoa viva. O espírito de uma pessoa viva, tipo assim, vem aqui da Macedônia me ajudar a gente, pô, vem cá, vem cá. Ele foi. Uma pessoa viva. Esse relato, assim, depois de muito tempo que descobri, eu atinei do fenômeno que estava acontecendo nele, né? Que a manifestação de espírito de pessoa viva, está lá. Né? Então, dois casos citados, muito citados aí no meio católico, é o Santo Afonso de Ligório e Santo Antônio de Pádua, como pessoas que manifestaram em outros locais diferentes de onde estava o corpo físico, para ficar claro. Então, aí Leão Denis vai falar assim, ó, Santo Afonso de Ligório foi canonizado por se ter mostrado simultaneamente dois lugares diferentes. Achando a domicílio em Arienzo, pôde assistir à morte do Papa Clemente XIV em Roma. Santo Antônio de Pádua é célebre, estando em Pádua a pregar, interrompeu-se de repente em meio do sermão e adormeceu nesse mesmo instante em Lisboa. Seu pai, acusado falsamente de homicídio, era conduzido ao suplício. Santo Antônio apareceu, o corpo está num lugar, o espírito ficou no outro, foi para outro lugar, demonstrar a inocência do seu pai. Então, então isso é importante por quê? Para mostrar que o quê? Que o espírito é independente, a vida do espírito, para ficar claro, é independente da do corpo físico. Né? Esses dois casos demonstram isso. E aí, em Livro dos Espíritos, né, no capítulo 3, Kardec vai falar do retorno da vida corporal à vida espiritual, a alma após a morte, sua individualidade e a vida eterna, questões 149 a 153. Bom, nós vamos falar alguma coisa rapidinho, mas só lembrando que o nosso tema, Imortalidade da Alma, faz parte dos 15 princípios da doutrina espírita. Esses 15 princípios nós tiramos da apostila da União Espírita Mineira. Então, aí, isso aqui é só visual mesmo, para mostrar que E o Kardec, inclusive, fala que a imortalidade da alma é um dos princípios do espiritismo, em vários pontos lá das obras dele. Então, na primeira página da primeira obra espírita, lemos. A primeira obra espírita são livros espíritas, né? Filosofia espiritualista, contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma. Lá. Então, ponto principal e primordial da doutrina. Por isso que é importante entender, saber quais as bases que a gente tem para isso, para sustentar essa aí de uma forma mais tranquila. Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Então, você sabendo que a vida continua, então o peso das dificuldades dessa vida é menor, senão a vida vai continuar. Ou então, mais propriamente, que no nosso caso, nós sabemos que a nossa vida na verdadeira é de lá, né? Então, vou voltar para a minha pátria, vamos dizer assim. Ao morrer, vou voltar para a minha pátria. Pronto, então, vou ficar muito mais tranquilo, suportar tudo aqui, né? O espiritismo está inteiramente fundado sobre o princípio da existência da alma, sua sobrevivência ao corpo, sua individualidade depois da morte, sua imortalidade.
as penas e recompensas futuras, ele não sanciona essas verdades somente pela teoria. Sua essência é de dar-lhes provas patentes. Dar prova patente de quê? De tudo que falou, existência da alma, sobrevivência ao corpo, individualidade, sua imortalidade. Esse é o ponto principal aí desse texto. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então, nossa vida aqui é passageira, e mais cedo ou mais tarde, quer queiramos ou não, nós vamos voltar de onde nós viemos, que é o mundo dos espíritos. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material, continua a ter um fluídico, ou seja, um corpo fluídico, que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, ao desencarnarmos, nós vamos continuar a ter o nosso perispírito. O nosso perispírito é o corpo do espírito. E até os espíritos puros têm perispírito, obviamente que cada vez mais sutil, mas não deixa de ter, né? Porque algumas pessoas acham que os espíritos puros não têm perispírito. Tem sim, tá? Inclusive, nós temos até artigo que fala disso. Então, há, pois, no homem, 3 elementos essenciais. A alma, o espírito, que é o princípio inteligente em que reside um pensamento, a vontade e o senso moral. O corpo, invólucro material, que põe o espírito em relação com o mundo exterior, né? E, finalmente, o perispírito, que é um invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo físico. De forma didática, nós temos, então, o quê? Que o homem, o ser encarnado, tem o corpo físico, tem o perispírito e tem a alma. O espírito, aqui vamos pôr na condição de desencarnado, ele tem o perispírito e a alma propriamente dito, que seria o princípio inteligente. Então, essa que seria a representação. Então, quando nós morremos, nosso corpo é anulado, ok? Então, sobra o quê? Sobra isso. O perispírito envolvendo a alma, que é o princípio inteligente, tá? E aí, o espiritismo liberta as consciências das sombras e conclama as escaladas desafiadoras do progresso. Essa que é a mensagem final dentro dessa crença que a gente tem, e prova que eu acho que a gente tem, da imortalidade da alma. Então, nos liberta de certa forma. Aqui está a nossa bibliografia, ou as fontes, né, que nós trabalhamos para montar esse pequeno trabalho. Tá? As imagens também estão aí. Mais imagens. Aqui está o site, esse material está no meu site. Tá? Quem quiser, só entrar lá, está lá, palestra em slide, pode baixar lá à vontade. Tá? E aí tem meu e-mail, porque de vez em quando aí, se quiser alguma dúvida, pode mandar e-mail para a gente vai tentar responder as perguntas que surgirem. Bom, aqui então a parte expositiva nós acabamos. Ficou aquela questão da pergunta, que na verdade é sobre o perispírito. Beto, você lembra da pergunta? Deixa eu buscar ela aqui, Paulo, aí eu já coloco. Tá aqui. Sendo a alma imortal e o espírito um ser duplo, alma mais perispírito, é correto dizer que o perispírito, ou seja, o corpo espiritual, morre quando o espírito muda, troca de envoltório? Eu não sei, viu, Ana? Para te falar a verdade, eu não sei, porque pelo que a gente vê lá, na verdade, ele muda, esse perispírito, ele muda de, vamos dizer assim, de componentes, né? Como assim? Veja bem, o nosso perispírito na Terra, ele tem uma composição material diferente de um perispírito, de um espírito no mundo superior. Por quê? A matéria que ele vai usar para formar o perispírito dele está vinculada àquele próprio mundo que ele está. Então, a matéria é mais sutil. Agora, morte não há, mas há uma mudança tão rápida que a gente nem vai perceber, entende? Mas se falar que morre e pega um perispírito de lá também, eu acho que não faz muita diferença, não. Mas eu não saberia se te dar muita certeza disso, não, porque não tem muita informação disso, na verdade. Sei que há essa mudança, sim, com certeza há essa mudança, e ela é muito rápida, é quase que instantânea, tá? Então é isso.
Ô, Paulo, Paulo, se me permitir, queria fazer uma intervenção aí para especular. Eu e o Lauro conversando sobre isso, bastidores, obviamente, é que precisa se aprofundar. A gente entende que, e pegando o seu gancho aí, que é algo realmente rápido como pensamento, a velocidade é uma coisa que nós ainda não temos condições de compreender, mas que é uma coisa gradativa. Tipo assim, você vai se despojando desses elementos e já vai agregando outra à medida que você vai entrando naquela atmosfera dos próximos orbes que você vai galgando, né? Porque na prática são elementos de um orbe, né, que você está vinculado. Você está saindo dele, então naquela mesma velocidade que você já sai, instantaneamente você já vai agregando aqueles elementos. Mas aí é uma especulação, viu, Paulo? Sim, mas é exatamente isso que você. Não fica muito claro, mas a ideia é essa mesmo, a coisa acontecer de forma rápida, né? Não há uma morte de um perispírito para nascer outro perispírito, há uma transformação pela composição material dos mundos ser diferentes. Então, essa transformação rápida não dá nem para perceber. Uma outra coisa que isso a gente pode ter certeza é o seguinte: só morreria um ser vivo. O que tem vida é que morre, o que não tem vida não morre. Então eu acho ilógico falar em morte do perispírito, mas também, volto a dizer, uma questão bacana que a Ana coloca para nós, eu até recuperei, foi aqui, porque aqui no meu chat sumiu, ele desapareceu aqui, não sei porquê. Então é isso. Eu vou abrir seu microfone, está fechado. O meu está aparecendo aqui, está lá no início, acho que é a terceira postagem. Não, mas aí eu coloquei aqui, eu recuperei e coloquei aqui no Facebook. Tá. Isso, dá para colocar. Sendo a alma imortal, o espírito um ser duplo, né? É correto dizer que o espiritual morre. Agora veja bem, essa questão do perispírito é uma questão muito que se faz muita polêmica, porque é igual eu falei, tem pessoas no nosso movimento que dizem que os espíritos puros não têm perispírito, tá? Só que quando a gente pega as obras de codificação, a gente vai ver, assim, que o perispírito é parte integrante do espírito. Não importa a evolução dele. Óbvio que no espírito puro, o perispírito dele não tem como comparar com o nosso. Tá? É sutil, chega num ponto que é tão sutil que é como se não existisse. Como se não, mas existe ainda. Beto, pode falar. Não, então, eu concordo com você, e a gente está estudando o Livro dos Espíritos no começo, e já no comecinho, a filosofia espírita, através da resposta dos espíritos, informa que não se concebe o espírito sem o perispírito. Por quê? O que proporciona a individualidade, ou seja, identificá-lo no meio. Então, aqui tem vários espíritos. Como que você o identifica? Os espíritos dizem, através do seu perispírito, que lhe dá forma. Então assim, para mim, não há hipótese do espírito não ter perispírito. Ele vai ter densidade, aí é outra coisa, que é igual você disse, né? Para a visão igual a nossa, seria como se não houvesse, mas para os espíritos é inconcebível um espírito sem perispírito. A expressão que você usou aí, eu acho que foi muito feliz, você captou logo, densidade, a melhor expressão que tem para explicar isso é a questão de densidade, né? Então é muito sutil, muito etéreo, que não tem como... Ele não vai nem ver, né, para falar a verdade, não vai nem ver, né? Mas ele existe, né? Justamente o que você falou, para ter a individualidade, na verdade é isso, para identificar a individualidade do ser. Ô Paulo, o pessoal aqui hoje não manifestou muita pergunta, nada, mas nós temos aqui o nosso Fale Conosco. Se alguém quiser enviar alguma pergunta depois de assistir a live, meditar sobre as informações, enviar, a gente passa para o Paulo, ou você também já entra direto, né? O www.paulosneto.net. E aí você também... Bom, o Paulo já deixou aqui no final, se você voltar um pouquinho o vídeo, você pega os endereços e pode entrar em contato direto ou com a gente passa aí, viu? Não tem perguntas, Paulo? Eu queria saber se você tem mais
alguma coisa que você queira complementar. Se não, então a gente vai já combinar um próximo encontro com você. O que você está pensando aí? Falar do psiquismo do Chico? O que você acha que você vai dizer? Roberto, eu já te falei, tem uma palestra que estou doido para fazer. Eu estou doido para fazer porque existe uma confusão muito grande no nosso meio, tá? E a minha proposta é trazer para o público um trabalho de pesquisa, Então, dentro desse trabalho de pesquisa, o resultado desse trabalho de pesquisa, vocês que vão assistir é que vão analisar se faz sentido o que eu estou falando ou não, tá? Mas eu te falo sinceramente, pelo que eu já tenho de resposta desse trabalho, a pesquisa foi bem feita. E o título dessa pesquisa seria Chico Xavier, verdadeiramente uma alma feminina. Nós vamos trazer informações, tá, que vão deixar muito claro, a questão de Chico ter esse psiquismo feminino. E inclusive, com depoimentos dele mesmo, tá? Não é nem de ouvir falar que terceiro falou, não, nós ouvimos depoimentos dele mesmo, levando a essa possibilidade, tá? E eu acho que isso é interessante, porque é uma pesquisa e, de certa forma, coloca o Chico numa situação que eu acho que não tem nada a ver com a vida dele, tá? Com o que ele foi na Terra, com o que ele representou, coloca numa situação que não bate, para mim não bate, tá? E vou colocar para o público aí, para ver o que eles acham dessa pesquisa. Obviamente que sempre, Beto, a gente faz a questão de ressaltar, né? Trabalho de pesquisa a gente apresenta, não quer impor ninguém. Isso eu acho que é o ponto principal meu. Não impõe uma ideia para ninguém. Quiser aceitar bem, quiser amém. Agora, eu procuro me respaldar, me sustentar, ou ter bases para aquilo que estou afirmando. E já aconteceu até isso, viu, Beto? A gente entrar numa pesquisa e ter uma ideia inicial. Então eu acho que é assim. Aí você vai entrando na pesquisa, e vai pesquisa daqui, pesquisa dali, uma fonte de cá. Chega num ponto assim, eu estava pensando tudo errado. Qual o problema? Nós não estamos aí atrás da verdade, então larga o ERP da verdade, ponto, simples. Não dói. Não dói nada. O meu trabalho de especialização, meu trabalho para alcançar o título de especialista, né? Eu comecei com uma hipótese, eu defendi essa hipótese e no final eu percebi que eu estava totalmente, redondamente enganado. Eu cheguei numa conclusão muito diversa da proposta que eu havia feito para o estudo, que eu imaginava que ele iria me encaminhar para determinado ponto, ele me desviou, né? Eu queria compartilhar com você o seguinte, aqui, só para título de auxílio na pesquisa, é uma informação boba, mas eu acho relevante a gente fazê-la aqui. É que aquela palavra de resurrection que você colocou do Orígenes, nesse documento que eu te enviei no WhatsApp aí, eu vou até aumentar aqui, tá? Para que você possa ver. É de resurrectione, ou de resurrection, ressurreição. O Orígenes escreve sobre ressurreição. Então é só um errinho lá, em vez de SS, né? Tá um S e um R, resurrectione, que é onde você mostrou lá. Então, eu mandei no WhatsApp para que você possa depois dar uma consultada, mas é uma bobagem, tá? Não muda nada, porque você estava falando disso, seu microfone está fechado, senão a gente não se ouve. Dá um probleminha de retorno. Mas eu já abro aí para você. Uma outra coisa, que só para passar a palavra para você, é que o Júlio Abreu Filho, que eu comentava com você no bastidor, ele também fala que existem 2 pré-requisitos para que houvesse algum continuador da obra de Kardec. E ele fala que depois de Kardec, à exceção dos seus contemporâneos, não surgiu nenhum continuador. Que é claro, muita gente vai falar
que o Chico não poderia ser uma alma feminina por isso e por aquilo, até porque se postula ele o continuador. Mas, enfim, é uma informação aí que depois você vai ver naquele capítulo 4 que eu te falei. Ô, Paulo, passo para você. Tá. Eu vou confirmar lá na fonte, Beto, a questão da palavra. Se estiver equivocada, é claro, nós vamos colocar a palavra certa, né? Não tem sentido nenhum manter uma palavra equivocada. Até lhe agradeço e fica aberto, né? Quando a gente está expondo qualquer coisa e nos slides tiver alguma coisa que não está batendo, por favor, não vão me deixar espalhar bobagem para frente, né? Vocês vão ter que falar que está errado e nós vamos consertar. Agora, a questão é a seguinte: você está falando mais ou menos a questão de Chico ser Kardec ou não, em relação ao Júlio. Isso, para mim, como eu tenho uma pesquisa, você sabe disso, que eu tenho uma pesquisa até extensa sobre isso, eu não tenho dúvida nenhuma que não tem nada a ver uma pessoa com a outra, sem desmerecer nenhum dos dois. Não tem nada de desmerecer ninguém, não. Cada um com sua missão, cada um com sua tarefa. Todos os dois empenharam bem as suas tarefas, naquilo que coube a cada um de fazer, fizeram muito bem, e nós não somos capazes de fazer o que eles fizeram. Tá certo? Então, eles são valorosos missionários de Jesus, cada um na sua posição, e ponto. Então, se eu falar assim, a gente chega a provar que o Chico tem um perfil feminino, e daí? E daí? Isso não vai desmerecer nem nada. Entendeu? Muito antes, talvez até o contrário, vai colocar numa situação que um cara que tinha um perfil de uma mulher e venceu todo o preconceito que existia em volta dele. Não é não? Muito antes pelo contrário, vai agradecer a alma dele, para mim. Então vamos deixar isso para o próximo mês, se Deus quiser. Viu? Então eu espero que no próximo encontro você traga aí essa pesquisa maravilhosa. Eu quero despedir de você, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade de tê-lo aqui, de recebê-lo aqui. Agradecer a Deus e a Jesus para a gente ter mais esse encontro aqui. Deixo o espaço sempre aberto aqui. Como eu disse, é uma honra muito grande te receber e a gente compartilhar, né, como a gente faz muito aqui, né, compartilhar conhecimento. E vamos estudando para a gente pelo menos aprender a morrer melhor, né? Quem sabe a gente começa a aprender a morrer e tem aí certa consciência quando estivermos no mundo espiritual. Eu quero já me despedir de todos e todas, né? Dizer para vocês que a gente conversou hoje aqui com o Paulo Neto, trazendo mais uma pesquisa, foi uma prosa espírita com estudo, né? Falou sobre a imortalidade da alma. Então, mais uma vez, gratidão, Paulo Neto, e a gente se encontra na próxima oportunidade aí, onde o Paulo vai trazer, então, falando um pouquinho desse psiquismo do Chico, enfim, trazendo mais informações, e cada um, né, pessoal, faz aí a interpretação que achar devida. Nós vamos abrir aqui as informações para que vocês possam também pesquisá-la. Estejam conosco e a gente se encontra, né, Paulo, num próximo vídeo. Então, um abraço para você que está em casa. Tchauzinho.